Queridos alunos do português jurídico, boa tarde. Mais um privilégio estar com vocês para gravar uma aula onde nós vamos ver a pontuação, em particular o emprego da vírgula, certo? E também vou dar uma retomada na crase e na acentuação gráfica, que entendo que sejam conteúdos importantes. Vou dar uma retomada na crase e na acentuação gráfica, porque dia 10 de setembro, tá? Então não amanhã, que é dia 3, mas na próxima quinta-feira, dia 10, nós vamos fazer um trabalho avaliativo envolvendo esses conteúdos já trabalhados. Porque o professor já quer fazer esse trabalho avaliativo justamente para não ficar acumulando muita matéria. Vocês perceberam que o professor, a cada aula, trabalha um conteúdo, né? Procura explorar bem e fica à disposição de vocês. Então, não amanhã, mas quinta-feira que vem, dia 10 de setembro, teremos um trabalho avaliativo. Muito bem. Vamos começar pela pontuação, então, pela vírgula, né? A vírgula eu tenho duas situações para observar. Eu tenho que observar a vírgula no período simples. O que quer dizer período simples, professor? Quando eu tenho só um verbo, certo? Então, é uma frase com apenas um verbo, então é período simples. E também no período composto, né? Quando eu tenho duas orações ou duas frases com verbos, tá? O período simples ele é um pouquinho mais extenso, mais fácil de entender, tá legal? Situação número 1, né? Emprego da vírgula. Para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Por exemplo, sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica, antipática. Tá? Então, vou repetir o termo. Vou repetir a frase. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Eu poderia ter colocado antes do último termo a conjunção aditiva e antipática. Não fiz isso. Prossegui com vírgula, tá legal? Perceberam que o professor, né, explicou esta colocação de vírgulas, né? Então, é uma enumeração com termos da mesma função sintática, né? Todos são todas situações de adjetivos, poderiam ser substantivos. Quer ver dar um outro exemplo? Fui ao mercado e comprei feijão, arroz, frutas e legumes. Tudo substantivo, né? Então, isso aí é mais antigo do que andar para frente, né? Só agora vocês aprenderam o nome da regra, né? São situações em que você tem palavras da mesma função sintática. Regra número 2, tá? Para separar o aposto. Prof, o que é o aposto? O aposto é uma explicação. Por exemplo, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, recebeu homenagens da imprensa mundial. Tá? Então, atriz talentosa ficou entre vírgulas. É um aposto, é uma explicação de algo que eu já falei, certo? Agora eu vou repetir a frase, né? Apenas para você perceber como tem que ser a entonação quando você tem as vírgulas. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagem da imprensa mundial. O que eu fiz? Uma pequena pausa, né? É uma coisa que eu não tinha dito para vocês também. A vírgula me obriga a fazer uma pequena pausa. Nós temos muitos leitores, muitos oradores que às vezes estão lendo um discurso, um artigo, uma leitura e não respeitam a aplicação da vírgula. Então a vírgula é importante, né, para dar sentido no momento da escrita, mas ela também é importante no momento da fala, no momento da oralidade. Situação 3, para separar o vocativo. O que é o vocativo, professor? O vocativo é um chamamento, né? É quando eu chamo alguém. Por exemplo, bom dia, senhor João. Bom dia, vírgula, senhor João. Eu poderia fazer o inverso. Eu poderia dizer, Dona Maria, bom dia. Então, o vocativo é um chamamento. Chamei, fiz a vírgula. Tá? Para separar adjuntos adverbiais antepostos. Tá? Então, adjuntos adverbiais antepostos. E eu diria o seguinte, tanto anteposto como deslocado. Tá? O adjunto adverbial, se ele vier antes, eu devo colocar entre vírgula, e se ele vier no meio, eu também devo colocá-lo entre vírgulas. Então, veja bem, durante o carnaval,
na Bahia não choveu, tá? Eu tenho aqui 2 adjuntos adverbiais. Durante o carnaval me dá a ideia de tempo. Durante o carnaval, vírgula. Na Bahia me dá a ideia de lugar. Este na Bahia, como veio no meio da frase, ele ficou entre vírgulas, tá legal? Tá? Então, sempre que eu tiver adjunto adverbial anteposto ou deslocado ou no meio da frase, vai entre vírgulas. Tá? Para separar nomes de lugar em datas e endereços, né? Então, por exemplo, né? Sarandi, vírgula, 3 de setembro de 2020. Ou Rua do Ouro, vírgula, 228. Então, veja bem, regra 5, para separar nomes de lugar em datas e endereços. Prof, essa da data eu sei faz muito tempo, é verdade, né? Só que às vezes a gente acaba esquecendo. Eu, quando era aluno do ensino médio, numa prova de verbos que eu tinha estudado, eu ia tirar 10. O professor me deu 9,5 porque nos pediu um cabeçalho. E no cabeçalho tinha que colocar, né, o nome da cidade. Então, Sarandi, vírgula, 3 de setembro de 2020. Eu esqueci dessa vírgula. Ele, para mim, nunca mais esquecer na vida, me deu 9,5. Né? Tem uns professores de português que são meio enjoadinhos mesmo. Regra 6. Para separar palavras ou expressões explicativas. Isso aqui nós usamos muito. Quer ver? O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Então, o diretor titubeou, vírgula, isto é, vírgula, não concordou de pronto com a decisão. Escute o professor, tá? Este isto é uma expressão explicativa, certo? Que intercalou a oração. Fez essa intercalação explicando, vai as 2 vírgulas. Tá? Agora, para indicar a supressão do verbo, a supressão é a retirada, né? A gente chama isso na gramática de zeugma, tá legal? Nós preferimos café e eles chá. Então, nós preferimos café, vírgula, e eles chá. E eles preferem chá. Como eu fiz a supressão do verbo preferir, eu coloquei ali uma vírgula e a frase ficou bem entendida. Muito bem. Então, 7 regrinhas para o uso da vírgula. Vou repeti-las, né? Quando eu tenho termos com a mesma função sintática, né? Então, fui ao mercado e comprei leite, arroz, feijão e verduras. Tá? Essa é a regrinha número 1, muito usada. Regra 2, para separar o aposto, uma explicação, né? Meus alunos do português jurídico, que são muito estudiosos, sempre se fazem presente em minhas aulas, tá? Que são muito estudiosos é o aposto, é a explicação, tá? Para separar o vocativo, queridos alunos, prestem atenção, esse queridos alunos é um chamamento, é um vocativo, tá? Para separar os adjuntos adverbiais, né? À noite estive estudando bastante. Então, à noite é um adjunto adverbial, está deslocado, está iniciando uma frase. Por que a gente diz deslocado? Foi um detalhe que eu esqueci de explicar antes, por isso que eu sempre faço uma retomada. Tá? Por que deslocado? Porque a grande verdade é que na sequência lógica de uma oração ou de uma frase, eu tenho sujeito, predicado e complementos. Sujeito, quem pratica a ação, o predicado, a própria ação e os complementos, normalmente os complementos verbais. Né? Por exemplo, Paulo está estudando pontuação com seus alunos. Tá legal? Então, Paulo, sujeito, está estudando o predicado com seus alunos complementos. Tá legal? Eu não fiz nenhum deslocamento de termos. Eu fiz o uso da sequência lógica de uma oração. Sujeito, predicado e complementos, ou apenas sujeito e predicado. Tá legal? Para separar nomes de lugar em datas e endereços, né? Então, Sarandi, vírgula, 3 de setembro de 2020, Avenida Expedicionário, vírgula, 1255. Para separar palavras ou termos explicativos, né? Minha turma não entendeu a matéria, isto é, necessitava de maiores explicações. Legal? Para indicar a supressão do verbo,
nós preferimos café e eles leite, tá? Então, essas são 7 situações em que eu sempre uso a vírgula. Acredito que será fácil de guardar e de aplicar, tá? O mais importante no emprego da vírgula não é vocês decorarem essas regras, é que elas, né, venham a ajudá-los na hora da aplicação, tá legal? Muito bem, agora, não se emprega a vírgula no período simples. Agora eu vou ver situações quando eu não emprego. Então veja o que diz aqui. Entre o sujeito e o predicado. Aquilo que o professor acabou de falar para vocês, né? A lógica da oração é sujeito e predicado. Se esta é a lógica, eu não posso quebrar a sequência lógica. Então olha aqui o exemplo. Os cientistas... a subida até o mirante deixou a criança fatigada. Tá? A subida até o mirante, sujeito, deixou a criança fatigada, predicado. Meus alunos do português jurídico estão estudando pontuação, sujeito e predicado, né? Vocês percebem que eu não tenho quebra de sequência lógica, eu não estou fazendo pausa nenhuma. Normalmente, quando eu respeito a sequência lógica, eu realmente não faço pausa nenhuma, tá legal? Entre o verbo e os seus complementos, então veja bem, os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Quem se preocupa com alguma coisa. Então, se eu digo, os cientistas preocupam-se, este verbo necessita complementos. Então, eu também não coloco a vírgula entre o verbo e seus complementos. Tá? E a última frase, né, dessa mesma situação, Renato Russo tinha voz melódica. Né? Quem tem alguma coisa. Então, tem que completar o sentido desse verbo e eu não posso colocar a vírgula entre o verbo e os seus complementos. Tá? Muito bem. Prosseguindo, né? No período composto, né? Como é que eu uso a vírgula no período composto? Período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Tá? Então daqui a pouquinho o professor vai falar sobre orações coordenadas, subordinadas. Vocês, pelo amor de Deus, né, não se preocupem que o professor aqui não vai exigir a classificação das orações coordenadas e nem das subordinadas. Só lembrar o seguinte, orações coordenadas são aquelas independentes entre si. Tá? Então as coordenadas são independentes, tá? E as subordinadas, eu tenho uma principal e uma que é subordinada a esta principal. Então, esta principal quer a presença da subordinada. Tá legal? Então, quando nós falarmos em subordinadas, é esse tipo de situação, e quando eu falar em coordenadas, são orações independentes. Não se preocupe com classificação nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Para separar orações coordenadas não ligadas pela conjunção aditiva e. Então eu tenho aqui uma situação em que eu não uso a conjunção aditiva e. Ideia de soma. Veja bem. Viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Né? Então eu tenho aqui duas orações independentes. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Eu fiz uma vírgula entre elas. Eu podia ter usado o e. Eu podia ter dito. Viajou no fim de semana e foi visitar os pais. Eu não quis usar a conjunção e. Como eu não quis usar a conjunção e, vai uma vírgula. Alguém poderia me dizer, professor, isto fica bem claro para nós. Que bom! Se fica bem claro, é um sinal que você tem uma boa caminhada dentro do português, é sinal que você tem uma boa caminhada na leitura, é um sinal que você tem uma boa caminhada na leitura variada de textos, né? Que você, só no ler, você percebe que houve uma quebra de sequência lógica e que vai uma vírgula. Você nem sabe, né? E nem te interessa saber também que você está ali separando orações coordenadas. Não tem problema. Eu, como professor, né, preciso explicar as regras. Né? Se você conseguir assimilar bem as regras, show. Se você não conseguir assimilar, mas conseguir aplicar bem, show também. Então vamos adiante. Né? Para separar orações coordenadas, para separar orações coordenadas pela conjunção aditiva e, que apresente sujeitos diferentes. Então veja o exemplo. Desfiz as malas. Eu, já tem sujeito aí. E saímos juntos, nós. E saímos juntos, nós. Tá legal? Então, desfiz as malas e saímos juntos. Eu vou fazer uma vírgula aí. Por quê? Porque eu tenho dois sujeitos. Tá bom? Eu tenho dois sujeitos. Situação 3. Para separar orações subordinadas adjetivas e explicativas. As adjetivas explicativas, elas são muito parecidas com o aposto. Quer ver um exemplo? Suas opiniões.
que eram brilhantes interessavam a todos. Então, por que subordinada adjetiva explicativa? Porque tem explicação, só por isso. Tá legal? Então, é a ideia do aposto, certo? Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Esta explicação fica entre vírgulas. Tá? Para separar orações subordinadas adverbiais, mesma situação, né? Que fazer o deslocamento do adjunto adverbial. Quer ver? Embora trabalhasse muito, não guardava o seu dinheiro. Veja bem, embora trabalhasse muito, né, me dá uma ideia de intensidade. É como se fosse um adjunto adverbial de intensidade. Então eu desloquei, eu coloquei a oração adverbial na frente da principal, certo? Separo por vírgula, tá? E para separar orações intercaladas ou interferentes, né? Essas intercaladas e interferentes são muito parecidas, né, com a situação das explicativas. Vocês vão ver uma interferência no meio da frase, quer ver? As ofensas, disse ela, foram graves. As ofensas, vírgula, disse ela, foram graves. Então, este disse ela, né, como tem verbo, eu tenho não apenas um termo intercalando, eu tenho uma oração, porque disse ela é uma oração, mas está intercalando, né? Está marcando, está interferindo. Por isso, intercaladas ou interferentes. Intercala ou interfere. Tá legal? Agora aqui tem uma explicação de quando eu não uso a vírgula no período composto. Então, entre a oração principal, quando eu tenho a principal, e a subordinada depois. A família decidiu que mudaria para o sul. Não tem porquê. Eu tenho aquela conjunção ali no meio, fazendo a ligação perfeita, né? A família decidiu que mudaria para o sul. Legal? O estágio que fiz nesta empresa foi proveitoso. Tá? A reunião foi longe e terminou após o expediente. Então ali eu tenho a conjunção aditiva e fazendo também a ligação. Espero que não tenham se assustado com o emprego da vírgula, até porque não é uma questão assustadora, mas é muito importante empregar bem a vírgula. Nas minhas turmas de agronomia, eu tinha muitos alunos que tinham muita dificuldade no emprego da vírgula, certo? Como é que a gente vai sanando este problema? Né? Estudando um pouquinho as regras, cada vez lendo mais, cada vez escrevendo mais. A prática faz o monge. Muito bem. Vou dar uma retomada então agora, né? Mais uns 10 minutinhos, vou dar uma retomada na acentuação gráfica. Vou deixar a crase para amanhã, para não ficar muito maçante. A crase eu deixo para amanhã durante a nossa aula. Então vamos agora para a acentuação gráfica. O que o professor trabalhou sobre a acentuação gráfica na aula passada? Tá legal? Trabalhei regras gerais e trabalhei regras especiais. Com licença, vou tomar um golinho de água. Como diz minha filha, eu falo muito e alto. Então, quando a gente fala muito e alto, a gente precisa se hidratar, né? É um mau costume meu, tá? Para os meus alunos, sempre foi uma coisa boa, né? Porque dificilmente o cara dorme na minha turma, na minha aula, pela tonalidade de voz. E a tonalidade de voz também faz com que o cara, além de ficar alerta, daqui a pouquinho ele consiga assimilar melhor, né? Para vocês é algo bom, para mim não, porque já tive até que operar uma corda vocal. Muito bem. Então vamos voltar para a acentuação. Regras gerais da acentuação. Monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Monossílabos tônicos. Acentuo os terminados em A, E, O. Chá, pé, pó. Tá legal? Não acentuo o monossílabo em I e nem U. É o caso de ti, é o caso de tu. São monossílabos tônicos, mas não se acentuam por não se encaixar na regra. Qual é a regra do monossílabo tônico? Terminação A, E, O. Oxítonas são as palavras que têm como sílaba tônica a última. Quais eu acentuo? As terminadas em A, E, O. Né? Em, ens, café, sofá, cipó. A, E, O. Terminação em ens, parabéns, armazém. Fora isso, eu não acentuo. Eu posso dizer para ti. Pronúncia forte no ti. Não leva acento. Terminação I. Eu posso dizer urutu. Terminação
em U não acentua. Então eu tenho que cuidar as regras, certo? Acentuação gráfica, guarde isso. Eu só acentuo o que a regra permite. Proparoxítonas, acentuo todas, né? São aquelas que têm como sílaba tônica a antepenúltima, né? É o caso de lâmpada, é o caso de árvore, é o caso de pêssego, é o caso de quisésimos. E agora, paroxítonas, né? Essa eu deixei para o fim das regras gerais, justamente porque as paroxítonas têm um conjunto de regras mais extenso, né? Então, paroxítonas são aquelas que têm como sílaba tônica a penúltima, né? Quais são as paroxítonas que eu acentuo? Vamos lembrar da Liga Nacional do Raio-X, terminação LNRX, tá? LNRX. Amável, paroxítona em L. Sêmen, paroxítona em N. Revólver, paroxítona em R. Liga Nacional do Raio-X, tórax, paroxítona em X, tá legal? Vou lembrar sempre de todas as paroxítonas em ditongo, tá legal? É o caso de infância, né? Paroxítona em ditongo. Todas as terminadas em ditongo eu tenho que acentuar. É o caso de família, paroxítona em ditongo, tenho que acentuar também, tá legal? Tenho que me lembrar também das paroxítonas em uns. É o caso de uns, é o caso de álbum, é o caso de álbuns. Tenho que me lembrar também das paroxítonas em PS, é o caso de bíceps, tá legal? E tenho que me lembrar também das paroxítonas terminadas em I, E, U ou US, é o caso de táxi e bônus. Agora preste atenção no professor. O cara que inventou as regras de acentuação, né, ele não era tongo, né? Veja que nos monossílabos tônicos e nas oxítonas, ele mandou nós termos cuidado e acentuar as terminações A, E, O. Nas paroxítonas eu acentuo as vogais I e U, tá? Então nas paroxítonas eu cuido I e U. Nos monossílabos tônicos e nas oxítonas eu cuido A, E, O. Muito bem. Agora vamos para as regras especiais. Nas regras especiais eu tenho os ditongos abertos e os hiatos. Vou começar pelos ditongos abertos. Ei, el, oi. É o caso de anéis, pastéis, herói, escarcel, céu. São ditongos abertos que precisam ser acentuados. O que nós vimos nas regras na aula passada? Tá? Os ditongos abertos só estão recebendo acento se estiverem na última sílaba tônica. O ditongo aberto medial perdeu o acento. É o caso de paranoico, é o caso de asteroide, não acentua mais. É o caso de ideia, é o caso da assembleia, é o caso de geleia, não acentua mais. Ditongo aberto no meio da palavra não recebe mais acento. Só vou acentuar os ditongos abertos no final das palavras, tá legal? Vamos lembrar também que eu não uso mais o trema, né? Há 10 anos atrás eu colocava trema em 50, em frequência. Não uso mais o trema, está abolido o uso do trema, tá legal? Também não coloco mais o acento circunflexo, né? De som fechado em cima de voo, em cima de abençoo, em cima de enjoo, que eles leem, que eles deem, né? Nas vogais E, também não vai mais o acento circunflexo, som fechado, tá legal? E agora, para concluir, o hiato, né? Eu só vou acentuar os hiatos das vogais I e U quando formarem sílaba sozinha ou estiverem seguidas de S. É o caso de saúde, é o caso de saída, é o caso de gaúcho, é o caso de saíste, é o caso de baús, quando essas vogais estiverem seguidas de S. Tá legal? Cuidado que eu não acentuo os hiatos seguidos de NH. É o caso de rainha, é o caso de campainha, é o caso de tainha. E também não acentuo os hiatos acompanhados de outras consoantes. É o caso de Raul, é o caso de cairdes, o I seguido de R. Então, quando o hiato estiver seguido de NH ou de outras consoantes que não seja o S, eu também não vou acentuá-lo. Muito bem, meus queridos.
Uma boa quarta-feira a todos. Espero vocês na noite de amanhã, quinta-feira, dia 3 de setembro. Um forte abraço a todos.